Esse encontro ele serve para a gente falar um pouco mais sobre a avaliação nacional do queijo, esse processo que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, principalmente tentando entender qual que é o benefício da avaliação. Né? O que seria interessante para o produtor quando ele tem um retorno, né, de avaliação na evolução do seu projeto. E com as premiações que existem no mundo todo e aqui no Brasil também, onde elas acabam classificando os queijos, de alguma maneira classificando os queijos, as pessoas sempre chegavam na queijaria perguntando se você tinha tal queijo, medalha de ouro, prata, bronze e assim por diante. Né? Então, a gente sempre respondia da seguinte maneira: olha, a gente tem, porque praticamente todos os queijos são premiados por algum concurso. Mas você sabe por que esse queijo é medalha de ouro, prata, bronze? E a gente percebia que as pessoas não entendiam por que aquele queijo era isso ou aquilo. E a gente sempre, dentro do projeto da queijaria, que é um projeto de educação, de debate, de reflexão, a gente sempre procurava entender o porquê que as pessoas vinham buscando um queijo medalha de ouro se elas não sabiam nem por que aquele queijo era medalha de ouro, nem qual era o conceito para aquele queijo ter aquela classificação. E aí sempre, né, a gente pensou, mas o que a gente pode ter de alternativa para esse modelo? Como na minha formação de educador, eu sempre estudei os jogos, as brincadeiras, a questão da competição e da cooperação, foi assim algo que eu sempre imaginei que a gente pudesse ganhar mais juntos com a cooperação do que a competição. Acho que a competição é válida em vários pontos. Eu, por exemplo, gosto muito de jogar futebol, então você tem aquela questão de um time contra o outro. Eu acho que a competição faz parte da nossa universalidade, né, em alguns momentos. Mas eu acredito que quando a gente está formando uma cadeia como a gente está, que é muito recente, eu gosto sempre de lembrar que há 10, 15 anos atrás, né, acho que é bem importante lembrar isso para contextualizar. Eu sei que tem produtores aí mais tradicionais, antigos, mas a grande maioria dos produtores chegaram para esse mundo aí nos últimos 5 anos. Então é bem importante lembrar que há 10 anos atrás ninguém sabia o que era leite cru. Né? O consumidor não falava de leite cru, a mídia não falava muito da diferença entre artesanal e industrial. As pessoas achavam que os queijos que a gente tinha aqui no Brasil são os que tinham na gôndola do supermercado. Então, dentro dessa revolução queijeira que foi acontecendo, a gente foi percebendo que até a parte da nomenclatura, a forma como as pessoas começaram a lidar com essas novas questões do queijo, ela foi mudando. Então a gente sempre acreditou que esse modelo, que é utilizado muito na indústria para você classificar, pegar todos os queijos e você falar esse é melhor que aquele, que ela não servia para essa cadeia que era nova e que realmente precisava de um apoio coletivo para todo mundo se ajudar. Então a gente sempre percebeu os produtores se ajudando muito, a gente sempre percebeu todo mundo conversando para melhorar, para evoluir, para conversar sobre leite, conversar sobre coagulante, conversar sobre maturação, em como colocar os queijos no mercado. Né? Então se tem esse debate, né, para todo mundo crescer junto, para que a gente precisa falar quem é melhor e quem é pior? Então foi dentro deste contexto que nasceu essa avaliação, que nasceu essa escala que a gente acabou criando. Esse é um modelo que eu encaro como sendo um modelo muito participativo. Eu acho que conforme a gente for fazendo algumas lives, porque a ideia é essa, né? A gente está com um grupo lá de 60 produtores, mas eu quero dar oportunidade para quem não é produtor, para quem é lojista, para quem é consumidor, qualquer pessoa interessada, que devagarzinho a gente vá colocando aqui alguns assuntos. Esse é um canal novo, a gente acabou de lançar. Para quem chegou aí depois, a ideia desse canal é ser mais técnico, né? Falar sobre essas questões do queijo, que na queijaria o público não se interessa tanto. Então devagarzinho esse canal vai crescendo até ele virar uma publicação. Então a ideia é que a gente consiga, com o tempo, com essas lives que depois ficam gravadas e vão para o ar, mostrar para as pessoas qual é o caminho que a gente está buscando. E esse caminho é um caminho de cooperação, é um caminho participativo. E vocês que se inscreveram vão começar a entender esse processo a cada conversa, a cada troca de informação
no WhatsApp. Então a primeira questão que eu queria colocar é a seguinte: o que a gente criou aqui, ele tem como base a evolução de um sistema, né, de participação, um sistema de participação de garantia de qualidade, onde um produtor pode ajudar o outro, onde cada um no seu projeto, na sua receita, ele tem a troca de informação. Agora, como que a gente vai fazer uma avaliação onde vai ter troca? Ou como a gente vai fazer uma avaliação que ela tem por objetivo ser cooperativa? Esse é o método que a gente criou. Esse é o método que eu venho pesquisando, a bibliografia que eu venho lendo há muito tempo, as experiências que eu faço desde a época onde eu trabalhava com crianças, adolescentes, para entender o que é um jogo cooperativo, o que é uma competição e o que acontece com o grupo quando esse grupo ele passa por essa experiência ou pela outra. Então, na minha vida acadêmica, eu sempre tive a oportunidade de experimentar essas ações, né? E perceber qual é o ganho coletivo de um grupo ou de outro. Então, nesse sentido, da gente criar um sistema de participação assim garantida, de todo mundo olhar para o projeto um do outro, eu criei essa escala. Eu dei meu nome para essa escala, que chama Fernando Oliveira, e essa escala nada mais é do que uma interpretação dos dados que a gente vai começar a colaborar um com os outros. Então, o que começa a acontecer de hoje em diante? E vou começar a falar com vocês pelo WhatsApp, os produtores inscritos. Eu vou passar a pedir para vocês que respondam um questionário técnico, por exemplo. E com este questionário técnico, eu trago as informações para a gente fazer uma análise diante dessa escala que foi criada, para a gente construir essa pontuação de maneira coletiva. Aí algumas pessoas estão perguntando, mas você vai centralizar o processo todo em você? Inicialmente sim, e explico por quê. Como eu criei essa escala, esse modelo de avaliação, tem tudo isso que eu acabei de colocar, da questão acadêmica e tudo mais, eu só me senti à vontade fazendo esse primeiro piloto com alguns produtores, com 120 queijos, para que eu possa realmente participar intensivamente, exclusivamente desse processo. Mas é óbvio que o grande objetivo é criar um grupo de pessoas que possam depois fazer a análise utilizando essa escala, que é uma escala que eu já falei algumas vezes, que não faz só análise sensorial, mas ela faz também a análise socioambiental do queijo, socioambiental do projeto. Quando os produtores começarem a receber esse questionário, que para quem está assistindo a gente e depois o vídeo, a gente começa a mandar nesta sexta-feira, então a partir de amanhã a gente manda esse questionário, vocês têm um prazo de alguns dias para responder. Os queijos inscritos poderão ser enviados para a queijaria na Vila Madalena até dia 31 de maio, então tem um tempo grande ainda para isso. Este questionário, conforme a gente for recebendo, outras fases acontecerão, né? Outras conversas, outros debates acontecerão. O questionário é um momento um pouco mais delicado no sentido de tempo. Vamos precisar que cada um dos produtores realmente se concentre um pouco e olhe para a sua propriedade e responda. É um questionário, um formulário de Google simples, não é trabalhoso, mas como ele tem muitas questões que a gente está levantando, ele vai demandar um certo tempo. Acredito que, dependendo do ritmo de cada um, entre meia hora e uma hora para vocês responderem a esse questionário. E com esse questionário a gente começa a desenvolver por etapas esse processo participativo, colaborativo, com o objetivo de cooperar e lá na frente a gente entender que nós construímos um novo modelo juntos. Então, essa questão inicial de eu ser o avaliador e de ser o único avaliador é por ter criado esse processo e por saber exatamente o que cada uma das questões e as outras fases determinam no sentido lá da pontuação e dos objetivos do Guia do Queijo. Tá? Então, acredito que vocês, depois que o processo começar a andar com outros produtores, com outros eventos, aí vai ficar mais claro que ele é possível de ser replicado com mais gente, com qualquer produtor, inclusive, que queira ser um avaliador oficial desse processo que a gente criou, né? Algumas coisas que talvez não deem certo, a gente vai fazer alterações nas próximas. Então, é um processo que está começando e que vai culminar, nesse primeiro momento, em julho, com a publicação do Guia do Queijo.
Qual que é o principal objetivo do Guia do Queijo, que vai ser uma publicação inicialmente virtual? É a gente poder dar para o consumidor, dar para as pessoas, para as famílias, a possibilidade de entender melhor o seu queijo que foi lá inscrito, né? Que o produtor entenda qual é a cidade que você está, quais são as características da sua região, quais são as características do seu leite, quais são as características daquela família, daquela produção envolvida, do território, da maturação, dos nomes, se esse produtor recebe as famílias e as pessoas para turismo rural, no seu bistrô, quais tipos de experiência esses produtores eles podem oferecer para quem está olhando o Guia do Queijo. Então ele vai ser um grande guia de consulta para que pensou em queijo, vamos lá dar uma olhada para entender quais são os produtores na região que eu quero visitar. Então eu quero ir para, sei lá, para o sul do país. Vamos ver no meu caminho quais os produtores que eu tenho lá no Rio Grande do Sul, se eu estiver indo de São Paulo para lá, né? Se eu estou procurando a Serra da Canastra, quais são os produtores da canastra que participam desse guia, que tem a sua pontuação e o seu histórico lá para receberem as pessoas? Recebe, não recebe? Qual é o estilo de queijo? Eu estou interessado em queijos de mofo branco. Eu vou lá no diretório, pesquiso quais são os produtores de queijo de mofo branco, ou búfala, ou qualquer estilo. Por mais que a gente não vá fazer uma classificação, a ideia é que o consumidor possa, através desse guia, entrar em contato com o produtor, né? Então, por mais que os queijos de vocês eles estão pelas lojas, eles estão espalhados pelo Brasil todo, é muito interessante que o consumidor que vai em qualquer uma dessas lojas perceba que aquele queijo está lá porque não dá para aquela família visitar o tempo todo os produtores pelo Brasil. Mas sempre que ele puder, ele vai, né, fazer turismo rural, ele vai visitar, ele vai comer, ele vai conversar com o produtor, comprar diretamente. Esse é um dos grandes objetivos que a gente tem com o guia. O segundo objetivo é que com esta pontuação vai ficar claro lá na frente quem são os produtores que têm certas preocupações que acabam combinando com os objetivos daquele consumidor. Porque tem muito consumidor que prefere, por exemplo, ou tem no imaginário dele, comer só queijo de leite cru. Tem muitos produtores que não tem nenhum problema com relação a isso. Não é uma questão ser cru ou pasteurizado. Tem consumidores que gostariam de entender se aquele leite advém de animais que são tratados com alimentação a pasto. Outras pessoas não têm esse problema. Então, com isso, a gente vai conseguir construir muita informação para ajudar o consumidor a decidir quais os caminhos. E acredito eu que esse é o principal problema que a gente tem. Como tem cada vez mais gente vendendo queijo, as pessoas acabam trabalhando com isso por desespero. Tem muita gente trabalhando, principalmente agora em época de pandemia, trabalhando com queijo por desespero. Não entendendo que queijo é um alimento vivo, não entendendo que tem um produtor, uma família, todo um contexto de um alimento sagrado por trás. Então, se a gente consegue informar cada vez mais quem são os produtores, onde eles estão, vai ser também um guia de consulta para quem quer trabalhar com aquele produtor, fazer um contato direto. Então, tem o Instagram, tem outras fontes, mas a gente tem um guia para as pessoas acessarem diretamente o produtor e, nos seus vários negócios locais que tem por aí, fazer o contato para esse produtor conseguir, né, realmente fazer uma ponte direta. Então, esse é um outro objetivo. Outro objetivo importante também, que a gente consiga alimentar a cadeia, lojistas, produtores e assim por diante, que a gente consiga alimentar essa cadeia entre nós de informação. Que a gente consiga fazer uma intersecção realmente das particularidades dos produtores, porque nós somos um país continental, todo mundo sabe disso, que muda a cada 100, 200 quilômetros, muda tudo. Então a gente não tem um nível de informação para um entender a realidade do outro, então a gente quer funcionar dessa maneira também. Agora, como vai funcionar, né, na prática, assim, para quem se inscreveu? Primeira coisa, repito, a gente a gente começa agora a conversar por WhatsApp com os produtores, que a gente já percebeu que a maioria é por aí mesmo, um ou outro por e-mail, mas para a gente encaminhar o questionário, para a gente conversar detalhadamente com cada produtor. Agora entendam, é muito importante isso, né,
para você, um dos produtores inscritos, que a gente inclusive agradece muito. Assim, em 3 dias, 16 estados, né? 60 produtores de 16 estados. Nós estamos falando de todos os estados da região sul, todos os estados da região sudeste, 3 estados do centro-oeste, 4 ou 5 do nordeste, 2 estados da região norte. Então uma representatividade gigante, né? De muita variedade e querendo participar de um processo de cooperação. Então para a gente foi motivo de muita alegria perceber que tanta gente em 3 dias quis participar de um novo processo que está se conhecendo agora e que o grande objetivo é a cooperação e que além disso que a gente vai construir juntos, também vai poder se desenvolver as questões do marketing, também vai poder se desenvolver a questão de ter um acesso mais direto ao consumidor, às lojas e assim por diante, né? Então o que acontece? A partir do momento que a gente começa a fazer a avaliação e o produtor começa a mandar o seu questionário, começa a conversar, como eu expliquei agora, comigo nesse primeiro momento e em versões posteriores aí, com a equipe de avaliadores que a gente vai treinar para isso, começa a se entender qual é o objetivo dessa análise, que ela é meio a meio, socioambiental e sensorial. Essa escala de 100 pontos, ela tem 50 pontos de uma avaliação socioambiental e 50 pontos de uma avaliação sensorial. Então 50 a 50. 80% dessa avaliação, então 80 pontos, praticamente é uma avaliação objetiva do próprio produtor. Então vocês vão entender isso conforme o processo começar agora. Porque as perguntas, elas são objetivas. Então são perguntas, algumas muito simples, do tipo, você trabalha com leite cru ou com leite pasteurizado? E aí com essas informações a gente vai cruzar, né, tudo isso dentro da escala criada para a gente poder trabalhar junto ao produtor uma autoavaliação. Então imaginem que você recebeu uma avaliação, você escreve essa avaliação, entrega lá para o professor, imagina você na escola, só que essa avaliação nada mais é do que ela está recheada de perguntas de quem você é, de onde você quer chegar, de todas as características da sua personalidade, quais são seus objetivos de vida, só que tudo isso voltado para o queijo, voltado para a propriedade. Mas ela não deixa de mostrar quem é aquela família, o que aquele produtor está buscando como visão de mundo, como negócio, como interação com as pessoas, né? Então, diante deste modelo, eu vou funcionar simplesmente como um instrumento para poder pegar esse questionário, analisar conjuntamente com cada produtor e depois disso a gente vai para essa tabela, vai colocando a escala. E, inclusive, parte da avaliação sensorial, né, que está dividido nas 4 etapas principais, então a parte inicial, que é a visual e a tátil, o produtor vai lá colocar, o meu queijo é laranja. Ele entende que ele fez uma receita onde o queijo dele é laranja. Eu vou fazer essa análise. O produtor vai colocar a minha casca, a minha massa, a textura que eu estou buscando, é essa. Eu serei simplesmente esse instrumento para avaliar se isso procede com relação ao que o senso comum entende como uma cor laranja, como uma textura rugosa, como uma massa fechada e assim por diante. O que sobra de 20 pontos, os 20% dessa escala de 100 pontos, que entra na parte olfativa e gustativa, aí vem a questão técnica, que eu estou acostumado há 14 anos a fazer isso, leio muito, continuo estudando para poder fazer uma avaliação técnica, principalmente no sentido de complexidade, de aromas, de sabores. Então acredito que vai ser muito interessante a gente trocar informação, a gente nessa avaliação passar o feedback para o produtor, mas ele tem, percebam muito isso, mas ele tem um foco naquilo que o produtor tem como objetivo para a vida dele e para o queijo dele. Eu não estou aqui para chegar e falar é certo ou é errado. Você é um produtor tradicional e não está fazendo um queijo tradicional. Eu estou aqui como um instrumento, como entre aspas um julgador do processo que você resolveu para o seu queijo. Quando eu conversei com o Lucas no dia que a gente falou sobre o DNA, para nós
O defeito ele só pode ser visto depois que o produtor coloca um objetivo para o queijo dele, tecnicamente falando, e aquilo que ele tem como objetivo não está acontecendo. Aí sim por problemas técnicos, porque ele não está conseguindo controlar alguma coisa da alimentação, alguma coisa do processo do leite, da ordenha, ou da produção, ou da maturação, qualquer exemplo. Então a nossa visão é essa. Produtor, o que você está buscando com esse queijo? É isso que você está buscando? O que você está buscando com a sua propriedade? E a gente vai fazer essa avaliação nesse sentido. Então o que vai acontecer? Vão ter produtores que vão tirar a nota 40 diante dessa escala? Eu duvido. Nem 50. Eu duvido. Porque diante desse trabalho que a gente fez, se você tirar uma nota 40, 50, é porque provavelmente você está no caminho errado, no sentido de se achar um produtor artesanal. Um produtor que se diz artesanal, que está preocupado com qualidade, que está preocupado com o leite, com o processo produtivo, com maturação, ele vai, no mínimo, tirar os seus 60 pontos. Diante disso, aí vem as particularidades, os detalhes, para que o produtor chegue nos seus 70, 80, 90, 100. Aí algumas pessoas já perguntaram, mas você não acha que isso vai gerar uma competição, porque um vai tirar 89, o outro vai tirar 88, e talvez o consumidor vá chegar na loja e falar qual que é o queijo mais bem pontuado? Pode até acontecer no começo, né? Porque a gente está acostumado dentro desse sistema capitalista a olhar quem é o maior, o melhor, o pior, e dessa maneira a gente vai construindo barreiras, né? A gente vai construindo muros e não pontes. Mas como o nosso processo ele é de longo prazo, as pessoas começarão a entender que essa escala é uma escala cooperativa feita por um grupo de pessoas, cada vez mais pessoas, a gente está começando com 60, a gente quer chegar no Brasil todo aos poucos, mas que essas pessoas estão fazendo uma autoavaliação para simplesmente mostrar para o consumidor, eu tenho tal pontuação porque eu tenho tais características. E a gente vai entender quais são as faixas para cada uma dessas características. E acredito que nesse sentido, com o tempo, o consumidor vai se educar, o produtor vai se educar, o lojista, quer dizer, a sociedade como um todo. Acredito, esse é o grande objetivo, que a cadeia vai se desenvolver em bases sólidas com relação à cooperação. Como eu tenho dito, eu não sou contra alguns benefícios da competição. O que eu sou contra são exatamente 2 pontos. O fato de ser desnecessário falar quem é melhor e quem é pior, porque isso às vezes é muito subjetivo. Às vezes o que um acha, o que um sente é diferente do que o outro sente. E isso acaba provocando uma dissonância muito grande entre os produtores, às vezes até um mal-estar entre os produtores. Isso é a primeira coisa que eu acho que não é benéfico da premiação. Embora eu já tenha falado várias vezes aqui que tem várias coisas benéficas, a gente está buscando isso também, só que de maneira cooperativa. E o segundo ponto que eu não acho interessante, quer dizer, essa é uma ferramenta da competição, do prêmio, do concurso, já muito desgastada na industrialização. Né? Para você chegar e estigmatizar um queijo com aquela medalha. Falar que aquele queijo é melhor que os outros para você colocar na melhor prateleira, de frente para os olhos, para vender muito aquele queijo. Não combina com a lógica do artesanal. Então esses 2 pontos são os pontos que eu não concordo. E por isso tenho feito essa versão. Acredito que com o tempo os produtores eles vão entender o que é esse modelo de cooperação, como que a gente vai se ajudar, como que eu vou ser só um instrumento dessa autoavaliação. Acho que com o recebimento do questionário a partir de amanhã vocês entenderão melhor. Peço bastante paciência só para esse questionário, que ele é longo. É simples, a maioria das respostas sim e não, ele é simples, mas que vocês realmente aprofundem, pensem. Se tiver dúvida, chama no WhatsApp, eu vou conversando nos próximos dias com todo mundo. Nesse formulário tem as informações de como mandar o queijo, de como fazer o queijo chegar. No regulamento, todas as informações de como a gente está com todos os princípios de justiça para analisar da melhor forma, sem classificação, olhando para o seu queijo, para qual objetivo você está buscando, te ajudar nesse sentido. Então, a avaliação vai me dizer como melhorar para a próxima avaliação, é exatamente isso. Inclusive a gente tem o princípio
de a todo ano, quem for participando, a cada 6 meses, ainda não sabemos qual vai ser a frequência, que a gente vá colocando uma nota média para isso, né? Então, se você tira 80 num ano, 90 no outro, não é que você agora é o produtor 90. Não, vamos no 85. Até para mostrar para as pessoas que a gente não está preocupado com o produtor nota 100. A gente está preocupado com um produtor que a cada ano evolui no sentido socioambiental e no sentido sensorial, porque as pessoas estão buscando cada vez mais sabores complexos, mais vinculados à história do produtor, mas que esses produtores respeitem o meio ambiente. Isso para a gente é um fator assim pacífico. Eu acho que é importante também que os produtores participem de outros modelos, acho que é importante participar de competições também, para todo mundo entender quais são os prós e os contras dos modelos. Então, quero aqui deixar bem claro que a gente não é contra, nem a gente fica fazendo nenhum tipo de campanha para não participarem de outros modelos. Esse é o modelo que a gente acredita. Todos os produtores receberão um feedback detalhado. Quando a gente for publicar o Guia do Queijo, a gente vai fazer uma resenha de cada produtor, mas cada um de vocês vai receber um detalhamento técnico profundo de cada uma das receitas e toda a nossa análise. E a gente vai mandar isso exclusivamente para o produtor, e o produtor faz o que quiser com isso, né? Tem gente que vai divulgar, tem gente que vai só guardar, que vai evoluir, mas para a gente o feedback, que é o que tem de muito bom nas premiações, né, é importante a gente fazer, faremos e entregaremos para todos vocês. Se a queijaria Deus Menino tiver uma boa nota, saberemos que estamos no caminho certo. Se a nota for baixa, saberemos que ainda podemos melhorar muito. É isso daí, é isso que a gente está buscando. Quer dizer que vocês já estão no caminho, e aí quem tem uma nota boa precisa trabalhar para continuar mantendo aquela nota boa. Porque isso quer dizer que o consumidor entende que você faz um trabalho socioambiental muito bom, que seu queijo está evoluindo sensorialmente, né? E se de repente ele abaixa um pouquinho também, às vezes pode ser a condição de um ano, às vezes a sua equipe não está muito afinada, você tem problema de rebanho, então acredito que vai ser um termômetro muito legal, vai ser um termômetro bem importante para os produtores a cada avaliação perceberem como que está a sua produção, como é que estão os seus queijos, para lançar queijos, porque tem muito produtor que está com alguns queijos, de repente vai lançar outros. Então eu acredito que ele vai ter uma funcionalidade muito boa, assim, com relação à evolução da cadeia, com relação à evolução individual de cada produto, mas principalmente para essa questão do olhar da relação do produtor com o consumidor, com a nossa sociedade como um todo. Queria deixar uma reflexão para vocês. Eu que comecei a minha formação na educação física, com 17 anos eu fui fazer educação física, foi o início de tudo na minha vida, e sou apaixonado por esporte, pratico esporte muito até hoje. Eu queria deixar uma seguinte reflexão. No mundo do esporte, que existe a competição, existe também a cooperação. Existe a cooperação dentro das equipes, né? É sabido, até na psicologia do esporte, que os times que estão muito unidos, eles vão mais longe, porque eles têm um projeto comum. Eles podem até ganhar a competição, né? Mas se eles tiverem um projeto comum, se eles estiverem unidos. Agora, pense numa coisa. Pega o tênis e pega o frescobol, aquele que a gente brinca na praia. O tênis tem sempre um indivíduo tentando ganhar de outro indivíduo. Ele sempre precisa fazer aquele ponto que vai ser dentro das 4 linhas, né, das 3 linhas de um lado e 3 linhas do outro lado, para que aquele ponto faça você vencer o adversário. É um jogo, né, é uma competição, tem ganhador. O frescobol, ele não é um jogo, ele não é uma competição. O frescobol é uma brincadeira. E ele só dá certo se a bolinha não cai. Se a gente fica dando raquetada um para o outro, o objetivo são os dois brincarem, se divertirem com aquilo, e a bolinha sempre no alto e todo mundo junto se divertindo. Então, o que a gente está buscando aqui com esse processo é uma grande brincadeira, uma avaliação cooperativa, como se fosse um frescobol, onde a gente vai trocar e bater bolinha um com o outro para a cadeia se fortalecer e a gente ser feliz junto, para que o queijo não vire só uma moda, mas que ele seja transformador, que ele respeite o ambiente, que ele respeite as famílias, que ele respeite a sociedade como um todo, e que as pessoas comecem a entender que o alimento precisa ser sagrado, que as pessoas comecem a entender de uma vez por todas que se a gente não praticar o ato político diário de escolher o alimento, de entender a origem do alimento, de perceber se o produtor se preocupa com
o meio ambiente, a gente vai morrer abraçado. E eu queria viver abraçado com todo mundo, né? Enquanto for possível, ainda mais num momento difícil como esse, quanto mais a gente construir coletivamente esse abraço, né, vai ser melhor para todo mundo, é isso que a gente está buscando. Boa noite, abraços a todos.